Hi everybody, how's it going? No vídeo de hoje nós vamos ver como usar a palavra as. Vamos lá? Mas antes não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal para sempre receber notificações sobre os nossos vídeos novos. Vamos lá? Bem-vindos ao canal! Para quem não me conhece, meu nome é Marta. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a palavra as. Nós vamos ver como usar a palavra as em inglês. A palavra as em inglês tem várias funções. A primeira função que nós vamos ver da palavra as vai ser para indicar uma função de uma pessoa ou de uma coisa. Como, por exemplo, she works as a nurse. She works as a nurse. Ela trabalha como uma enfermeira. A função dela é enfermeira. Então, quando nós queremos falar sobre a função de uma pessoa ou de uma coisa, nós usamos o as. O as, geralmente, ele é traduzido como. Então, sempre quando você quiser falar sobre a função de uma pessoa ou de uma coisa, nós podemos usar o as como. Porque em inglês existem outras palavras que também têm a tradução de como. Mas quando nós queremos falar da função de uma pessoa ou de uma coisa, nós usamos o as. Outro exemplo, I hired him as my assistant. I hired him as my assistant. Eu contratei ele como meu assistente. A função dele é meu assistente. Poderíamos falar sobre a função de uma coisa, como por exemplo, he used a rock as a hammer. He used a rock as a hammer. Ele usou uma pedra como um martelo. A função da pedra naquele momento foi um martelo. Outro exemplo, he uses his garage as a workshop. He used his garage as a workshop. Ele usa a sua garagem como uma oficina. A função da garagem é uma oficina. Mas você agora deve estar se perguntando, mas eu poderia ter usado o like nesses exemplos, como, porque o like também pode ser usado como. Mas nesses exemplos, eu não poderia usar o like como. O like é usado como em outros contextos. No canal nós temos um vídeo falando sobre o like como. Vale a pena você dar uma olhadinha, tá bom? Mas nesses exemplos nós não poderíamos ter usado o like como. A palavra as também é usado com comparativo de igualdade. No comparativo, a estrutura do as é as mais um adjetivo mais o as também. Nesse caso, ele fica traduzido como tão quanto, como por exemplo, this store is as expensive as that one. This store is as expensive as that one. Essa loja é tão cara quanto aquela. Então você vê que aqui ele é traduzido como tão quanto, quando ele tem essa estrutura de comparativo, o comparativo de igualdade, quando ele tem essa estrutura do comparativo. Outro exemplo. She sings as well as she plays the piano. She sings as well as she plays the piano. Ela canta tão bem quanto toca o piano. Outro exemplo. The test was not as difficult as I expected. The test was not as difficult as I expected. A prova não foi tão difícil quanto eu esperava. Uma outra função, uma outra tradução do as pode ser enquanto. Mas também existe a palavra while para se dizer enquanto. E às vezes não tem nenhuma, a maioria das vezes não tem nenhuma diferença entre while e as. Como por exemplo, as we were driving home, we saw a famous actor. As we were driving home, we saw a famous actor. Enquanto nós dirigimos para casa, nós vimos um ator famoso. Outro exemplo. As we were talking, a boy broke the window. As we were talking, a boy broke the window. Enquanto nós conversávamos, um garoto quebrou a janela. Um outro exemplo. As you were out, a package arrived for you. As you were out, a package arrived for you. Enquanto você estava fora,
uma encomenda chegou para você. Enquanto você estava fora, um pacote chegou para você. Uma outra função, uma outra tradução do as é à medida que. Quando você quiser falar à medida que, você usaria o as, como por exemplo, as the demand increases, the prices go up. As the demand increases, the prices go up. À medida que a demanda aumenta, os preços sobem. Então, quando você quiser falar à medida que, você pode usar o as. Outro exemplo. As technology advances, new opportunities are created. As technology advances, new opportunities are created. À medida que a tecnologia avança, novas oportunidades são criadas. Um outro exemplo. As you practice more, your English gets better. As you practice more, your English gets better. À medida que você pratica mais, o seu inglês fica melhor. Uma outra tradução para o as seria o já que. Aqui seria um como que pode ser substituído como já que. Como, por exemplo, as the weather is good, we could go to the beach. As the weather is good, we could go to the beach. As the weather is good, we could go to the beach. Já que o tempo está bom, como o tempo está bom, nós poderíamos ir para a praia. Então aqui é um como que pode ser substituído como já que. Outro exemplo. As she has completed all her work, she can leave early. As she has completed all her work, she can leave early. Já que ela terminou todo o seu trabalho, como ela já terminou todo o seu trabalho, ela pode sair mais cedo. Outro exemplo. As you were the last one, did you lock the door? As you were the last one, did you lock the door? Como, já que você foi o último a sair, você trancou a porta? Então, às vezes, substituir o como é interessante para saber se o as vai encaixar nesse contexto ou não vai encaixar nesse contexto. Outra função do as é quando você quer dizer da maneira que. É um como que pode ser substituído por da maneira que. Um exemplo. Do as I say. Do as I say. Faça como eu digo. Faça da maneira que eu digo. Decore the room as you wish. Decore the room as you wish. Decore o quarto como você queira. A melhor maneira de assimilar todos esses usos do as, ou a melhor maneira de assimilar conteúdo em inglês, é ver bastante exemplos, é colocar em prática, é praticando, é vendo bastante exemplos, é vendo esse vídeo mais de uma vez e principalmente praticando. Espero que tenha ficado mais claro para vocês. Nos vemos na próxima semana com mais um vídeo e mais uma dica. E nos siga aqui e nos siga no Instagram. No Instagram nós postamos dicas de inglês todos os dias. Inglês on the top. Inglês on the top. E aqui nós postamos um vídeo a cada terça-feira. A cada terça-feira um vídeo novo para você. Thank you for watching. Bye bye.